Dia, olá, como está você? Tudo bem? Que bênção, você está bem, graças a Deus. Bem, hoje é um dia especial que com certeza Jesus fez para mim e para você, não é verdade? Eu, essa manhã, quero trazer um assunto, abordar um assunto importante para a igreja atual. E eu conto com a sua ajuda para que esse vídeo possa chegar a algumas pessoas a mais do que você só assistindo. Então eu gostaria muito que esse vídeo fosse feita, vamos dizer assim, um alerta para a igreja atual. Essas pesquisas, qual seria esse assunto? Pesquisa, qual seria esse assunto? Por que as pessoas estão deixando a igreja? Um assunto bastante conveniente para o momento, porque hoje as igrejas, a porta de trás, ela, vamos dizer assim, ela se tornou-se estreita. Já a porta de saída se tornou um pouco mais larga. Então veja bem. Então nós vamos conversar, vamos fazer abordar esse assunto, para que nós possamos juntos entender um pouco do porquê, tá bom? Então eu conto com você nesse vídeo, para que nós possamos juntos entender o porquê. Se você concorda, se você não concorda, você vem aqui embaixo, deixa seu comentário, tá certo? Bem aqui, tem um nomezinho aqui vermelho, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa teu like, curte, comenta, tá certo? Não deixa de comentar não deixa de dar o like não, tá bom? Mas o principal mesmo é se inscrever. Se inscreva no canal, ativa o sininho, tá bom? Veja bem, a gota d'água. Podemos entender que qual é a gota d'água que faz uma pessoa deixar o evangelho? Um ponto eu achei interessante, aconteceu comigo mesmo. Eu fui visitar uma determinada pessoa, né? Me chamaram para visitar, ela tinha saído da igreja, a sua esposa estava indo para a igreja, mas ela não. Ele não, quer dizer. Aí bom, muito bem, eu fui lá visitar ele. Cheguei lá e perguntei a essa pessoa, que eu não vou dizer o nome e nem vou dizer a igreja que ele estava. Questão de ética. Eu não falei, eu não pedi, vamos dizer assim, eu não perguntei se poderia falar. Aí eu conversando, batendo um papo legal. Aí, no momento certo, ele mesmo se abriu e disse, você estava frequentando a igreja? Eu disse, estava. Eu ia para a igreja. Só que eu me entristeci com a igreja. Aí, eu disse, por quê? Aí ele falou, claramente, eu ia para a igreja adorar a Deus. Quando chegava lá, falava de política. Falava de político A, político B, só falava de política. Eu ia para lá para adorar a Deus, eu ia para lá para ouvir a palavra, mas só ouvia falar de política. Então, eu não concordava com aquilo e saí da igreja. E agora estou em casa, mas estou decepcionado com a igreja. Esse foi um ponto principal, esse ano que passamos, que afastou muita gente das igrejas. Muita gente saiu da igreja, não é pouca não, viu? Muita gente saiu da igreja porque trouxe a política para dentro da igreja. E isso foi um ponto. Então, é um ponto importante, que você pode dizer, não, mas pastor, mas nós temos que se envolver na política. Não, nós temos que ser politizados, mas não precisamos trazer a política para dentro da igreja. Você pode votar em qualquer canal, né? Em qualquer pessoa. Pode. O que você não pode, é que Deus não permite, Deus não quer, é trazer a política para dentro da igreja. Isso não pode. Eu concordei com ele, certo? Eu concordei com o ponto de vista dele, que na verdade é isso mesmo. Nós não podemos trazer a política para dentro da igreja. E ele se afastou e não quer mais ir para a igreja. Está vendo aí? Veja o que a política fez, não só com ele, mas com várias pessoas. Esse é o ponto. O segundo ponto que foi colocado na pergunta que eu fiz, né, em relação a isso, foi com uma pessoa, uma jovem, a gente conversando em determinado momento, e ela falou o seguinte, poxa, a igreja prega tanto amor, tanto a paz, e por que
eles criticam tanto os LGBT? Por que que eles fazem isso? Se Cristo é amor. Então, algumas pessoas jovens, já com a mente que faz faculdade, eles não querem saber da igreja porque diz que isso a igreja é mentirosa, que prega o amor, mas ao mesmo tempo que prega o amor é homofóbico, como diz aí, né? E isso é um ponto das pessoas não irem à igreja. E também um ponto daqueles que estavam na igreja e saiu, porque eles dizem que os pastores só têm mau caráter em relação a isso, né? Não tem caráter para ajudar e usar a igreja para mudar essas pessoas através da palavra. Não só sabe criticar, não só sabe, vamos dizer assim, fazer crítica pejorativa. Então, eles não querem. Mas eles estão certos? Em parte, sim. Tá certo? Porque nós devemos, irmãos, realmente abraçar o homossexual, o lesbianismo. Temos que abraçar. Nós não podemos aceitar que eles permaneçam como estão. Não é verdade? Um homossexual vai para a igreja. Amém. Que ele vá, que ele se sente lá, que ele ouça a palavra. Uma pessoa que é lésbica vai para a igreja. Amém. Que elas possam ir e ouvir a palavra. O que nós não podemos é criticá-lo, colocar palavras homofóbicas, entendeu? Virar a cara. Não podemos fazer isso. Né? Que verdadeiramente Cristo veio para todos. Muitas vezes a pessoa está naquela situação por falta de conhecimento mesmo. Então, a gente precisa entender esse lado. Então, é um dos pontos que eles não estão, muitos não estão indo para a igreja e muitos não querem estar na igreja por causa desse lado homofóbico, né? Quando eles dizem que pregam que, vamos dizer assim, que Deus é amor, mas na verdade as pessoas não querem, vamos dizer assim, amar ao próximo como realmente Deus amou e ama, né? Deus amor não, porque Deus ele não tem amor, ele é o próprio amor, não é verdade? Ele é o próprio amor. Então a gente percebe, irmãos, que a gente precisa mudar para que a igreja venha mudar realmente, né? Então outro ponto interessante também que houve, e até aconteceu isso numa determinada cidade, que chama-se a liberdade. Então, a liberdade, qual a liberdade? O que eles, vamos dizer assim, muitas vezes as pessoas se sentem aprisionadas na igreja, eles acham que precisam ter mais liberdade. Lógico que isso aí precisa se trabalhar. Nós não podemos de imediato dizer, não, você não pode fazer sexo antes do casamento, você não pode estar bebendo, fumando, né? Isso aí, eles têm isso como liberdade, fazer o sexo antes do casamento, poder sair, fazer uma noitada para boates, desde que ele não beba, desde que ele não fume, ele se acha no direito de poder também ter uma vida secular. A princípio, quem não conhece Deus, quem não conhece Jesus Cristo, a princípio, ele acha normal. Mas a partir do momento que ele começa a ver, entender e sentir a presença do Espírito Santo, automaticamente, essa pessoa, ela deixa de fazer essas coisas. Mas precisa que o Espírito Santo convença essa pessoa. E não o homem, né, querendo impor, entendeu isso? Então, isso está impedindo de muitas pessoas de ir para a igreja e também muitos que estavam na igreja se sentem aprisionados e estão saindo. Mas por que se sentem aprisionados? Porque verdadeiramente eles não conheceram ainda Jesus Cristo da forma que é para conhecer. Porque o cristão, o evangelho, ele transforma o homem, ele transforma a mulher. Então, a liberdade que nós teríamos para fazer, que é aquilo que nós fazíamos anteriormente, porque tudo é lícito, mas nem tudo convém ao homem, ele não quer mais fazer. Por quê? Porque ele foi transformado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi transformado e isso fez com que essa transformação mudasse o seu caráter. Você está entendendo? Mudasse a sua maneira de vestir, a sua maneira de andar, a sua maneira de frequentar. Então, muitos deles dizem que não vão para a igreja ou estão saindo da igreja porque não se sente sufocado e não tem liberdade para fazer
aquilo que eles deveriam fazer. Então, a liberdade, irmão, ele acha que as pessoas precisam aceitar como eles são. Você está entendendo? Como eles são. E não é assim. Entendeu? Não é assim. Que as pessoas podem dizer, não, mas a gente precisa ter mais liberdade. Eu me sinto sufocado. Não, você se sente sufocado porque você ainda não passou pelo processo do renascimento. Você ainda não nasceu de novo, você ainda está com a velha natureza. E a gente precisa dar lugar ao Espírito Santo de Deus para que o Espírito Santo de Deus venha transformar essa pessoa, mudar essa pessoa. Então, a gente percebe que muita gente está deixando de ir para a igreja, muita gente está deixando de frequentar a igreja, estão saindo da igreja porque estão se sentindo dessa forma. E outra coisa é que as igrejas, vamos dizer assim, mudou a sua maneira de ser para enquadrar, muitas das vezes, essas pessoas. E isso não ajuda em nada. Pelo contrário, também afasta as pessoas do Evangelho. Por quê? Porque muitos mesmo querem ir para o Evangelho para quê? Para realmente mudar de vida, mudar de postura. Mas só que eles chegam lá e encontram quase as mesmas coisas que encontravam quando estavam no mundo. Você está entendendo? Então, porque o Evangelho, irmão, ele tem que mudar a pessoa. Não é que, talvez não, ele tem que mudar. Porque o Evangelho é transformação. Jesus, ele não veio mudar o mundo, esse mundo. Ele veio mudar a pessoa. E a pessoa muda o mundo, muda o ambiente. A pessoa. Então, Jesus, ele veio mudar realmente todo aquele que nele crê. Ele veio mudar. Se você crê, você vai mudar. Não com imposição, mas porque você ama Cristo. E porque aquilo que você achava que era lícito fazer, agora não é mais lícito, é ilícito. Então, meu amado, que nessa manhã você possa entender o porquê que tanta gente está mudando e saindo da igreja. Muitos estão saindo porque ainda não foi transformado, porque ainda não nasceu de novo. Mas precisamos nós, e somos maduros na fé, possamos entender e ajudar essas pessoas a permanecer no Evangelho e juntos possamos vencer essa cilada do inimigo, tá bom? Então, deixa eu ter um comentário aqui nesse assunto que eu trouxe, tá bom? Deixa eu ter um comentário, se inscreva aqui no canal, ative o sininho e compartilhe, tá bom? Não deixa de compartilhar, não deixa de se inscrever não, se inscreve no canal, tá bom? Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus.